Antes de finalizar com a terceira escola do período tradicional da criminologia, também pontuar que a escola positivista ela foi marcada pela escola italiana e pela escola francesa. Na italiana a gente tem o Lombroso, o Ferro e o Garofalo, e na francesa a gente tem o Gabriel Tarde, Lacan e também tem Adolphe Quetelet. Porque se diferenciaram muito sobre o estudo das causas. Enquanto os italianos se preocuparam muito com as causas do determinismo biológico, ou seja, a funcionalidade do corpo, na escola francesa eles iniciaram o determinismo social. Adolphe Quetelet ele começa a fazer estudos estatísticos sobre as incidências da criminalidade. Gabriel Tarde começa a desenvolver teorias sobre a teoria da imitação, ou seja, esses grupos, na verdade, imitavam o comportamento de um delinquente, de um criminoso, e aprendiam através do processo de imitação. E Lacan, ele faz um estudo muito, muito interessante que tinha como pressuposto a ideia de mesologia social, que foi também muito aplicada aqui no Brasil. Depois eu acho que eu vou conseguir fazer um vídeo só falando sobre a criminologia aqui no Brasil, porque imagina como a sociedade da época, né, extremamente escravocrata e racista, gostou dessa ideia de subjugar as raças. Enfim, por que Lacan tem essa teoria interessante de mesologia social? Isso significa o estudo da delinquência a partir das zonas territoriais. Por exemplo, em regiões mais frias, em regiões mais quentes, quais são os ambientes que têm maior probabilidade das pessoas delinquirem? O clima, o terreno, o ambiente afeta ou não? Então, a escola positivista tem esses dois marcos de causas, né, pela biologia ou pela estrutura social. Outro ponto interessantíssimo, eu até deixei o código aqui aberto e eu pergunto a você, doutora, ingressante da carreira de juíza, de magistratura, há no nosso Código Penal, você é juíza da vara penal, como substituta. Existe resquícios no nosso Código Penal hoje da teoria positivista, da criminologia positivista? Sim. Por quê? Porque o cerne do positivismo é negar o livre-arbítrio. A pessoa era criminosa nata, diferente da escola clássica. Como é que isso se reproduz no nosso código hoje? O nosso código hoje, ele é misto, ele tem tendências da escola clássica e também da positivista, mas quando a gente tem lá no artigo 26, que fala, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, essas pessoas patologicamente doentes, elas serão isentas. Então, em alguns momentos do nosso Código Penal, tem a representação dessa ideia de patologia abstraída da época do cientifista positivista. Bom, passando para a terceira e última escola tradicional, de forma bem breve, ela não ganhou tanto destaque, mas é importante a gente tratar dela porque tem influência hoje também na nossa legislação brasileira, principalmente quando a gente trata fugiu o nome, da lei de execução, voltou, da lei de execução. Por quê? A escola correcionalista, ela entende o criminoso como um ser débil, uma pessoa de vontade
debilitada. Porque lá no positivismo, ele era um criminoso nato, mas ele era consciente dos atos de ilicitude e fazia porque assim também queria. No correcionalismo, ele fala que, na verdade, existe uma debilidade, o delinquente tem uma debilidade tanto no livre-arbítrio, como também algumas características patológicas inferiores. Então, ele, de uma forma, ele mescla a concepção atribuída nas duas escolas anteriores e traz a ideia de medida de segurança. Porque, na verdade, se a pessoa tem uma vontade um pouco débil, eu tenho que... não preciso ser tão extrema, eu não preciso aplicação de severidade nas penas. Eu preciso somente corrigir a vontade desse criminoso. E para corrigir o comportamento desse criminoso, dependendo do que seja, eu não preciso de penas severas, mas talvez eu precise de uma pena sem determinação, porque eu não sei quando a pessoa vai se recuperar deste mal. É interessante que eles tratam a pena, na correcionalista, como um remédio social. O juiz é um médico social e ele trabalha muito a ideia de prevenção especial, ou seja, justamente atrelada à forma positiva e negativa do criminoso. A ressocialização, coisas que hoje a gente tem na lei de execução penal. Eles eram extremamente críticos à pena de morte, à pena perpétua. Também influenciaram na questão da liberdade condicional, no Instituto da Liberdade Condicional. Então, basicamente, essas são as informações mais importantes, mais pertinentes. E finalizo aqui a parte das escolas tradicionais da criminologia.